E como um apaixonado por ficção científica e o elemento cyberpunk, eu sempre digo que as animações japonesas são visionárias em termos de criar conceitos e narrativas que exploram esses dois gêneros com extrema originalidade, com histórias que são sempre fora da caixinha, com elementos visuais incríveis e com mensagens profundas que nos fazem refletir. Mas quando você tem uma história muito mais simples, que explora basicamente o gênero de aventura e ação, os animes sempre conseguem trazer o seu toque de genialidade na execução também. E é exatamente esse o caso de Metal Skin Panic! Maddox 1 que eu vou falar hoje aqui no canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gustavo, mas você pode me chamar de Gus, e deixa eu te passar aquela mensagem rapidinha antes de começarmos o vídeo mesmo. E se assim como eu você gosta de filmes, clássicos antigos, desenhos, animes, trecheira da boa, mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo, não deixe de se inscrever no Trechando com o Gus, porque aqui é sua casa. E Metal Skin Panic! Maddox 1, que nome gigante, é um OVA, Original Video Animation, lançado em 1987 e dirigido pelo diretor Shinji Aramaki. Esse diretor já fez outros animes bem legais, como a série de filmes Appleseed, que eu lembro de assistir quando era mais jovem e gostava bastante, e também outra animação que eu gosto muito e provavelmente falarei aqui no canal no futuro, que é Megazone 23. Então o cara gosta de ficção científica e robô cyberpunk. E Metal Skin Panic conta a história bem simples de uma máquina de guerra chamada Maddox 01. Basicamente uma armadura robótica cheia de apetrechos e armas, construída para combater outras máquinas de guerra. E logo no começo da animação você vê as partes mecânicas da Maddox 1 funcionando e sendo mostrada em frames rápidos, deixando bem claro a tecnologia intricada e interessante que funciona dentro dessa armadura. E após um teste de batalha em que o Maddox 1 vence vários tanques de guerra, o tenente que estava responsável pelos tanques durante a simulação, o tenente Kilgore, fica louco de raiva e promete vingança contra a armadura. Exatamente, contra a armadura e não a pilota, que é a Ellie Kuzumoto, que é a pilota de teste do Maddox 1 e também a desenvolvedora de software da máquina. E aí, durante um transporte de comboio do Maddox 1 para outra base militar, um acidente acontece e a máquina acaba se perdendo no meio da estrada e ela vai parar na oficina mecânica de um jovem mecânico chamado Koji, que é basicamente um rapaz que é formado em engenharia e que está bem triste porque a namorada dele, a Shiori, vai se mudar para a Europa em 3 dias para estudar na universidade de lá. E é aqui que a história simples que eu mencionei começa, porque quando o Koji começa a fuçar no Maddox 1, a armadura automaticamente liga e se fecha prendendo o garoto dentro dela como piloto. E a partir daqui temos o que eu chamo de uma estrutura de praticamente um filme de super-herói, só que aos modos de anime. Um garoto normal encontra uma máquina super poderosa, como se um super-herói ganhasse superpoderes. Ele começa a testar esses poderes da máquina e vai causando acidentes por todo lugar que passa, o que faz parte da comédia do anime, e aí você vê ele passando por várias situações inusitadas, mas o mais engraçado é que o objetivo desse herói pela trama inteira é encontrar a sua namorada que ele marcou um encontro no topo de um dos prédios da cidade. Só que estando preso nessa máquina, ele acaba tendo que ir atrás da garota, vestindo ela. Claro que no meio do caminho, ele vai acabar se deparando com um exército que está atrás do Maddox 1, enfrentando outra armadura Maddox, que é a Maddox 0, um modelo anterior que está sendo pilotado pela própria Ellie, que é a desenvolvedora das máquinas, e no final vai enfrentar o Tenente Kilgore, que está usando outro tanque de guerra bem tecnológico e se aproveitando da desculpa do exército estar atrás do Maddox 1, para ter a sua vingança contra a armadura. E aí nós temos várias cenas de ação, tiro, explosões, máquinas se enfrentando, em um anime que tem nada menos que 40 minutos de duração. Que maravilha! E eu falo que ele segue muito bem essa estrutura de filme de super-herói porque é basicamente isso. Herói inusitado descobre os poderes, testa os poderes, causa várias atrapalhadas até dominar esses poderes, começa a usar esses poderes em sua vantagem, em uma cena que ele destrói o teto de um carro de uns bullies lá que mexeram com ele na rua, tem que fugir dos inimigos que são o exército, enfrenta um grande primeiro inimigo primário que é o outro Maddox pilotado pela Ellie, mas durante a batalha quando ela descobre quem está dentro da armadura, ambos viram meio que amigos, e depois surge o grande vilão final com sua própria tecnologia que precisa ser enfrentado pelo herói, terminando com um clímax explosivo em um grande prédio arranha-céu da cidade. É maravilhoso. E toda essa aventura com o leve toque cyberpunk que eu mencionei
principalmente por causa das armaduras robóticas. Eu digo leve porque quando pensamos no elemento cyberpunk, nós sempre pensamos em um cenário mais futurista e tal. Mas aqui essas armaduras representam exatamente esse futurismo, começando pelo maquinário super bem desenvolvido e bem intrincado que é mostrado no começo, como eu falei, uma cena que já me deixou babando, e nas batalhas que abusam das vantagens de cada armadura, desde suas armas primárias, até os seus desdobramentos para formar outras armas, e é claro, seu sistema de voo que tornam elas mais super-heróicas, digamos assim. No final, tudo isso contribui para tornar a experiência desse anime, embora simplista, bem cyberpunk também, na minha opinião. Tanto que elementos aqui podem ser muito bem vistos em inspirações futuras de filmes de Hollywood até. Um exemplo bem claro é os filmes de Neil Blomkamp, que dirigiu Distrito 9, um filme que eu amo de paixão, que tem uma armadura robótica bem parecida com essa aqui, e também o filme Chappie, que também tem um robozão gigante e um controlador loucaço de guerra, que é interpretado pelo Hugh Jackman naquele filme, e após ver esse anime, eu tenho certeza que é uma inspiração chupinhada daqui, pois o Tenente Kilgore chega a verbalizar aqui o seu amor pela guerra em vários momentos da trama, falando frases deliciosamente absurdas de clichê. E embora eu goste muito de Distrito 9 do Neil Blomkamp, eu não sou muito fã dos outros filmes da carreira dele, até mesmo o próprio Chappie, mas eu acho que ele faz um excelente uso dessas inspirações vindas de animes como Maddox 1, por exemplo. É claro que esse anime tem os seus probleminhas. Apesar de ser sucinto e direto ao assunto, tem alguns plots de trama que ficam meio assim jogados. Como por exemplo, o motivo exato do comboio ter se acidentado pela estrada, sem falar que uma máquina tão importante para o exército ficar sem sinal de transmissão e de rastreamento é muito difícil de acreditar. Isso com a própria criadora da máquina, Ellie, falando que deixou o Maddox em funcionamento, ou seja, o exército deveria ter encontrado a máquina em menos de 2 horas. E também tem o fato de que o Koji quer se livrar da armadura durante a trama toda praticamente, mas quando ele tá no meio da batalha contra o exército e contra o outro Maddox, pilotado pela Ellie, ele não parece fazer muito esforço para explicar a situação e evitar mais conflito. Mas esses são detalhes pequenos que é necessário usar a nossa suspensão de descrença para poder curtir o anime. O que importa mesmo é essa aventura com elementos cyberpunk, que além de ter lutas muito bem coreografadas, também tem um visual fantástico, principalmente na batalha final em que você passa a maior parte do tempo dentro do arranha-céu, que é um prédio todo feito de vidraças, que mostra o horizonte brilhante da cidade durante todo o conflito, e para mim isso é puro visual épico. Sem falar que a estrutura do prédio é muito bem usada em sua geografia, usando e abusando de todos os elementos dentro dele para a batalha em si. Principalmente no final, que eu não vou revelar, mas a derrota final do vilão, Tenente Kilgore, é fantástica, usando dessa verticalidade do prédio. E é isso, Maddox 1 é um anime bem simples, sem mensagens profundas ou morais de história, mas extremamente divertido e que vale a pena se você quiser matar aí 40 minutos do seu dia com um anime de primeira. Sem falar que ele foi produzido em 1987, gente. Imagina isso, 36 anos atrás e ainda se sustenta até hoje. Pelo menos na minha opinião, inclusive ele foi lançado um ano antes do meu nascimento. É de explodir a cabeça. E pra assistir esse anime ele tá bem fácil de ser achado no YouTube, porém eu só achei a versão com legendas em inglês. Então assim, pra achar uma versão dublada tem que dar uma cavucada ou no YouTube ou na internet, mas ele é bem fácil de achar, eu imagino. E é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal para me ajudar a bater a meta de 500 inscritos que a gente está chegando logo logo, e para ver mais dicas de animes bem legais no futuro. Também não deixe de assistir a minha própria animação independente que se chama Dead West, e está no meu outro canal de animações, o Joe Reaper, e é um curta animado de 6 minutos que conta a história de um faroeste com zumbis. Então se você tem interesse na mistura desses dois gêneros, eu vou deixar o link do curta aqui em cima. Ele tem bastante ação, cabeças explodindo, tiro e espada. Dá uma olhada nele e se puder se inscreva no meu canal Joe Reaper também para mais animações no futuro. Por enquanto é isso, até a próxima trecheira e tchau, tchau!